Para mim é um privilégio poder conduzir você no Ministério da Palavra, abrir as portas para você, para que você flua nisso. E não só isso, não só abrir portas, mas poder ser abençoado através da sua vida. Tá bom? Eu quero que você saiba disso, diante de todas essas testemunhas aqui. Para mim é um privilégio poder servir a você, viu? Servir ao seu ministério, lavar os seus pés e poder, né, investir em todos os dons e talentos que o Senhor deu para você. Isso é só o começo, Thaís. Isso é só o começo. Deus vai te usar muito. Você vai ver pastores sendo levantados a partir das suas aulas. Você vai ter o privilégio de entregar o diploma na mão deles. Tá? Você vai ter o privilégio de poder averbar e falar, pastor, esse daqui está pronto. Esse aqui o Senhor pode abrir porta. Esse aqui, pastor, pode enviar. Deus te deu esse ministério. Não só de ensinar, mas de selar o ministério de pessoas. Você pode ter certeza disso. Amém? Desculpa ter tomado uns minutinhos seus. Bom, vamos orar pela Thaís. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer pela vida da Thaís. Eu quero te agradecer pelo seu coração, pela sua entrega, Deus. A sua filha é tão diligente, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece muito mais do que eu. O seu tempo nas madrugadas, as horas que ela gasta contigo na sua palavra. Como que ela busca ali com diligência, Senhor. Conhecer o Senhor a partir das suas escrituras. E também o Senhor sabe do temor que ela carrega, Jesus, de falar aquilo que vem do seu coração, Senhor, e o receio que ela tem, Senhor, de ensinar qualquer coisa errada. Eu sei, Jesus, o Senhor conhece. Mas, Deus, é nessa simplicidade, nessa humildade, Deus, que ela tem, Jesus, de querer honrar apenas o seu nome, de honrar apenas o ministério da palavra que o Senhor deu a ela, e que o Senhor tem honrado isso, e o Senhor tem chamado ela em cima disso. É por isso que eu oro nessa hora. Deus, que todo medo, Jesus, que todo receio humano, Senhor, seja agora desfeito, que seja agora quebrado, Jesus, tudo aquilo que vem da alma dela, Senhor, no nome de Jesus, que possa ser um empecilho ao teu Espírito. Nós, Pai, no nome de Jesus, neutralizamos. E eu oro agora, Deus, para que o Senhor desça com um fogo, que tome ela da cabeça aos pés, dando uma ousadia sobrenatural, Deus, para fluir no teu Espírito, trazendo o que vem do teu coração, cheio de vida, cheio de unção, e que essa palavra, Deus, possa incendiar os corações de quem está presente aqui nessa manhã. Senhor, no nome de Jesus, fortalecendo a fé, Jesus, trazendo ânimo ao cansado, trazendo vida ao desanimado, em um nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor use ela como nunca, e ela se veja fluindo em ti como nunca, Deus, em o nome de Jesus. Honra, Deus, toda a busca que ela tem tido, Jesus, e usa ela de forma poderosa e especial. Nós oramos e declaramos que a nossa mente está alerta, o nosso coração está aberto, Senhor, e queremos receber da tua boa palavra através da nossa amada irmã, em o nome de Jesus. Amém. Nossa, me segurei aqui para não chorar, né? Bom dia, Lagoinha. Como é que vocês estão hoje? Dá um glória a Deus aí para eu escutar vocês. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Cortizo, congrego aqui na casa há um pouquinho mais de 2 anos. E é um prazer estar aqui servindo, é um privilégio estar aqui ministrando a palavra para vocês. É um privilégio também, pastor, muito obrigada por caminhar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é um exemplo para mim, a pastora Aline também. E eu sou casada, muito bem casada, meu esposo está aqui também comigo, né, amor? Amém. Meus irmãos, eu senti do coração de ministrar essa palavra para vocês, e eu creio que nessa manhã vai ser uma manhã de cura, uma manhã de troca de lentes. O Senhor quer trocar a sua lente nessa manhã, amém? A sua visão vai mudar a partir desta manhã. Tenha o seu coração aberto para escutar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, porque não fui eu que escrevi. Foi um download do céu mesmo. Amém? E a palavra que eu quero falar com vocês está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. No Evangelho de Mateus 14, do 22 ao 33. E vai nos dizer assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Deus, toma os teus filhos nessa manhã, Jesus. Pai, o Senhor sabe que não foi eu que criei essa palavra, não fui eu que escrevi esse esboço, Senhor. Mas, Pai, me permita fluir no Teu Espírito, Senhor, que eu não fique presa a esse esboço, Senhor Jesus. Eu quero, Jesus, fluir, Senhor, e falar aquilo que o Senhor deseja falar com os Teus filhos, Pai. Porque eu sei, Jesus, que o Senhor deseja falar com cada um que veio aqui nesta manhã, cada um que saiu da sua casa, que foi compelido a estar aqui nesta manhã. O Senhor tem uma palavra para falar com você. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai ministrar nos corações de cada um aqui, Pai. Deus, faça a sua vontade, Jesus, porque a honra é toda para Ti, a glória é toda para Ti, Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da palavra é andando sobre as águas. E eu quero ler com vocês novamente o primeiro versículo que diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O versículo ele começa com logo a seguir, ou seja, algo que tinha acabado de acontecer. E o que tinha acabado de acontecer? Eu vou refrescar a sua memória. A multiplicação de pães e peixes. E um pouco antes desse versículo que a gente leu, Jesus ele tinha ido para um pouco perto do deserto, e as multidões, sabendo que ele estava indo para lá, as multidões o seguiram e foram atrás dele. E ele se compadeceu, a palavra de Deus diz que ele se compadeceu daquelas multidões, parou, curou os enfermos, ensinou a eles, ministrou a palavra para eles. E as multidões ficaram lá e os discípulos ficaram preocupados porque já era o fim da tarde e era um lugar deserto, né? E estava provavelmente muito calor, eles não deviam ter comida, não deviam ter água. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: ei, Jesus, despede essas multidões, despede elas, manda eles para que eles possam ir comer nas suas casas. E Jesus vira para os discípulos e fala: não precisam se retirar. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus chega para os discípulos e falam: eles não precisam ir embora. Vocês podem alimentar eles. Vocês podem alimentar eles.
Mas os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam onde Jesus queria chegar. E os discípulos falaram, mas Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus olhou, vocês não entenderam. Então me dá aqui. E ele abençoou os peixes, abençoou os pães. E a palavra de Deus diz que todos saíram de lá com a barriga cheia. E sobrou 12 cestos de pães. E é engraçado que sobrou 1 cesto para cada discípulo incrédulo. Foram 12 cestos. E Jesus, logo a seguir disso, ele vai compelir os discípulos. O significado da palavra compelir é forçar. Ele empurrou os discípulos para embarcar e passar para o outro lado. Eu não lembro, mas eu acho que foi para a cidade de Cafarnaum, onde Jesus queria que eles fossem. Enquanto Jesus ali despedia as multidões, ele provavelmente iria encontrar com os discípulos lá. E a palavra de Deus continua dizendo que, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, ele subiu ao monte após ter tentado mostrar para os seus discípulos que o sobrenatural era a realidade de Jesus. Mas os discípulos não entenderam. E Jesus subiu ao monte, começou a orar, passou a tarde lá na presença do Pai. E eu entendo hoje que Jesus, ele nos ensina que para nós não olharmos para as situações com os nossos olhos naturais, nós precisamos entrar no secreto, porque é no secreto que o Senhor vai tirar as nossas lentes dos olhos naturais, vai trocar as nossas lentes para que a gente possa enxergar como Jesus enxerga. E Jesus, ele foi para o secreto, ele passou horas ali, falando com o Pai, pensando, Senhor, Pai, o que o Senhor tem para mim? Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? Porque a palavra de Deus diz que a fome de Jesus era fazer a vontade do Pai. Jesus tinha prazer em fazer a vontade do Pai. E o versículo 24 continua dizendo, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando os discípulos eles pegam o barco, eles entendem que Jesus tinha falado, encontra comigo lá no outro lado. Mas a palavra de Deus começa dizendo, entretanto, um advérbio de adversidade, que significa aconteceu ao contrário daquilo que os discípulos esperavam. Eles não conseguiam chegar a outra cidade porque os ventos eram contrários e o barco estava já a muitos quilômetros da terra. Eles provavelmente não viam a terra, eles só estavam ali no meio do mar sozinhos. E na nossa vida, nós vamos ser compelidos por Jesus para entrar em certas situações, para entrar em certos desafios. Nós vamos ser empurrados, nós vamos ser forçados por Ele para entrar. E nessas situações que o Senhor nos força a entrar, Ele não nos diz o que a gente vai passar lá, porque o Senhor, Ele não fala aquilo que nos paralisa. O Senhor fala aquilo que nos movimenta. E aos olhos naturais ali dos discípulos, eles sentiram medo. Aos olhos naturais, eles estavam no meio do mar, eles estavam sozinhos, eles estavam atemorizados com o que estava acontecendo. E você sabe por que Jesus às vezes nos força a entrar nessas situações? Porque nas situações que fogem do nosso controle, é nelas que Ele vai trabalhar a nossa mente. Porque
Não adianta a gente só vir para o culto e adorar ao Senhor. A nossa mente precisa ser renovada todos os dias. A palavra de Deus diz que se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não somos semelhantes a Ele. E Ele nos chamou para sermos a sua imagem, a sua semelhança. E essa situação fez com que os discípulos enxergassem que eles não tinham controle daquilo. Eles estavam no meio do mar. E eles reconheceram quão limitados eles eram. E, ao mesmo tempo, quão dependentes de Jesus eles eram também. E, irmãos, para a gente andar no sobrenatural e tirar as nossas lentes desses olhos naturais que nós temos, a gente olha tudo mediante aos nossos olhos naturais, mediante daquilo que a gente entende, mediante aos nossos esforços, para a gente tirar essa lente e passar a enxergar aquilo que Jesus quer que nós enxergamos. Nós precisamos de uma metanoia. E a palavra metanoia, ela é uma junção de dois termos, meta e noia. Meta significa tudo que é além, tudo que transcende. E noia é o conhecimento, é o pensamento, é a nossa razão. Então, para andar com Jesus, tirando os olhos naturais e andar com Jesus mediante os olhos dele, nós precisamos ter razão, entendimento e pensamento que transcende a nosso pensamento, que vai além ao nosso pensamento. E a palavra de Deus continua dizendo, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília, a gente pode entender que era aproximadamente 3 horas a 6 horas da manhã. Já devia de estar escuro. Os discípulos já estavam há muitas horas ali no barco. E a palavra diz que Jesus ele andava por sobre o mar, mas no versículo depois, no próximo, diz que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, Jesus ele andava por sobre o mar, mas o que os discípulos viram é que ele andava por sobre as águas. Jesus ele anda por sobre o mar porque ele tem o poder, ele tem o domínio de toda a profundidade, de toda a largura daquele mar. Ele tem domínio de todas as coisas que foram criadas, porque a palavra de Deus diz que tudo foi criado por meio dele, para ele, por ele. E os discípulos viram ali e eles ficaram assustados. Eles ficaram assustados. E no versículo 26 diz, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Os judeus, quando eles são crianças, até os jovens, eles são obrigados a decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas existem alguns livros que são considerados escrituras sagradas para eles. E o livro de Jó é um desses livros. E o livro de Jó, no capítulo 9, no versículo 8, diz: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Os judeus tinham estudado esse versículo. Os judeus, eles ouviram esse versículo. Os discípulos já tinham ouvido falar desse versículo, de que Deus estende os céus e anda por sobre os altos do mar. Só que eles estavam no meio de uma situação em que eles estavam com medo. E sabe o que o medo faz com a gente? Esquecer as palavras que um dia Deus ministrou em nosso coração. O medo faz com que nós venhamos esquecer da nossa identidade de Cristo. O medo faz a gente gritar no meio das situações que fogem do nosso controle.
O medo faz eu e você esquecer de quem nós somos. Irmãos, nós não somos anjos. Nós vamos ter medo. Eu e você vamos ter medo. Mas a pergunta é, o que você faz quando você está com medo? Você fica paralisado ou você avança? Você fica paralisado ou você enfrenta? Porque a palavra de Deus diz em João 14:12, aquele que crê em mim fará obras que eu faço e outras maiores fará. E no versículo 27, Jesus continua. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que Jesus estava dizendo para eles, ei, sou eu, tem de bom ânimo, tenha coragem, tem de ousadia. Vocês estão caminhando comigo, vocês estão com medo. Vocês não entenderam que o sobrenatural é a realidade que faz parte de mim. Por que vocês estão com medo? Tenha força, busquem Deus, busquem em mim. E respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, Pedro, vem, Pedro. Eu imagino o rosto de Jesus tão feliz, porque lá na multiplicação de pães eles não entenderam o sobrenatural que Jesus estava falando. Vocês podem alimentar essa multidão, porque vocês vêm a mim. Mas agora Pedro entendeu. O sobrenatural é possível para aquele que crê. Pedro entendeu, e Jesus provavelmente estava com um sorriso de orelha a orelha, pensando, Pedro, você entendeu, Pedro. É isso, Pedro, você entendeu? Vem, Pedro. E Pedro descendo do barco, Pedro foi e andou sobre as águas. E eu vou te dizer, é possível a gente andar sobre as águas? É impossível. Mas Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus do sobrenatural. E Pedro viveu o sobrenatural. Pedro experimentou o sobrenatural. E o que aconteceu lá não é diferente do de agora. Jesus não mudou. Quem mudou foi eu e você. Jesus continua o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele tem toda a eternidade em suas mãos. Jesus mostrou que Ele tinha domínio do mar, dos céus, das águas, de tudo que foi criado. E para Ele multiplicar os pães e os peixes era tão pequeno. Tão pequeno. E Ele procura nos discípulos, em mim, em você, homens e mulheres que entendem que o medo sim vai vir, que a dúvida sim vai vir, mas Senhor, eis-me aqui. Eu entendo que através da Tua palavra eu posso andar sobre as águas, eu posso viver no sobrenatural, porque o Senhor vive dentro de mim, e se o Senhor me dá uma palavra, eu vou. Só que no versículo 30, a palavra de Deus diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste?
E a palavra continua dizendo: subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E eu já estou terminando, se o louvor quiser vir. Eu quero chamar a atenção de vocês para 2 palavras nesses 2 versículos. A palavra reparando e a duvidaste. Pedro, ele se encheu do entusiasmo, se encheu do ânimo, porque Jesus tinha falado: tem de bom ânimo, tem de coragem. Pedro se encheu do ânimo, se encheu do entusiasmo. Pedro andou sobre as águas. Pedro estava indo ter com Jesus. Mas Pedro reparou no que estava em sua volta. Pedro desfrutou do sobrenatural, mas foi pela metade. Porque o significado da palavra reparar é ver com os olhos da nossa mente. É sentir, perceber pelos sentidos. Só que o lugar onde Jesus estava levando Pedro era um lugar onde não cabe em a gente usar os nossos olhos naturais. Nós não podemos usar os nossos olhos naturais. Não tem espaço para os nossos olhos naturais. Era necessário uma mudança de vista. E eu e você, nós somos suscetíveis a reparar no que está em nossa volta. As opiniões alheias, comentários contrários, o que um fica falando nos corredores, o que o outro fala no meio da rua, no shopping. Se eu ligasse para aquilo que as pessoas falam, às vezes isso pode nos paralisar e pode impedir a gente de estar aqui falando sobre Jesus. A gente não pode ficar reparando naquilo que Jesus não mandou a gente reparar. Nas opiniões alheias, nas fofocas, nas redes sociais. Para de colocar a sua atenção nessas coisas em sua volta. Jesus estava na frente de Pedro, esperando Pedro chegar até ele, pegaria Pedro. Mas a palavra diz que Pedro, quando reparou em sua volta, ele duvidou e começou a submergir. E sabe qual é o significado da palavra dúvida? É uma hora você acreditar e outra hora você duvidar, você parar, não acreditar mais. Dúvida é você estar dividido internamente. Dúvida é você vir para o domingo: ah, Jesus, eu acredito em você, Jesus, mas na quarta-feira na célula eu não acredito mais, orem por mim. Eu estou com medo, eu estou com dúvida. Ei, para andar no sobrenatural, para andar mediante aquilo que Jesus espera de nós com os olhos dele, você não pode ter medo e nem dúvida, eles não podem te parar. O teu foco não é isso, o teu foco é Jesus. Olhe para Jesus. E caminhando para o final, a palavra de Deus diz que quando eles entraram no barco, todos eles adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eu vou te dizer algo. Existem 2 filhos. Existem 2 tipos de discípulos. O primeiro é aquele que acredita e diz: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, mas eu estou aqui no barco. Eu não estou aqui no raso. Eu não quero ir mergulhar nas águas profundas com você, Senhor. Mas a palavra de Deus diz que existem outros discípulos, outros filhos que também caminham com Jesus, mas que querem e vão mergulhar mais nas águas profundas, que aceitam colocar o pé para fora do barco e andar mediante a palavra de Deus.
E para terminar, na multiplicação dos pães, para aquela multidão e para os discípulos, o sobrenatural foi algo surpreendente, foi algo extraordinário. Mas para Jesus, o sobrenatural faz parte dele. Ele é o sobrenatural. Essa é a realidade que está em Jesus. Essa é a realidade que está disponível para mim, para você. Você que aceitou Jesus, você que acredita em Jesus. Ei, essa realidade está disponível para você também. E às vezes aquilo que está em sua volta quer te paralisar. Eu não sei o que é o sobrenatural na sua vida, mas eu senti, quando eu entrei aqui, que às vezes o sobrenatural para você é deixar o pecado que te aflige há tantos anos. E eu vou te falar, o sobrenatural, esse pecado não te domina mais. Você pode achar que você nunca vai conseguir parar, mas esse pecado não te domina mais. Porque Jesus mostrou para eles: ei, eu tenho domínio do mar, eu tenho domínio dos céus, eu tenho domínio de todas as coisas que foram criadas. Ei, isso daí é tão pequeno para mim. Isso é muito pequeno. Às vezes o sobrenatural para você é uma enfermidade, é uma doença. Mas ei, eu vim aqui nesta manhã para te dizer: o Senhor quer te curar. O Senhor tem a cura. Oh Senhor Jesus, manifesta a tua cura neste lugar, Jesus. Aquele que estava enfermo, aquele que estava caminhando com uma enfermidade, ei, o Senhor me trouxe nessa manhã para te dizer: você está curado, você está curado, porque o sobrenatural é a realidade de Jesus. Passa a ter a autoridade, a autoridade. Repita comigo: Senhor Jesus, eu sei que eu perdido estava, eu sei que eu fiquei afastado de Ti, mas Jesus, eu quero me reconciliar contigo.
vida, mas entregar a Ti este domínio. Eu Te entrego, Senhor, a minha vida nesta manhã. Faz de mim a Sua vontade, Senhor. Escreve o meu nome no Teu livro da vida, Pai, da onde ninguém pode apagar. Obrigada, Jesus. Eu quero fazer 2 convites nessa manhã. Você que não conhece a Jesus, mas hoje sentiu no seu coração de que Ele está te chamando, de que Ele quer um encontro contigo e está te dizendo: ei, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Não tenha medo. Às vezes o barco é a Irlanda, às vezes Deus te esforçou a vir pra cá, às vezes Deus te compeliu a vir pra cá, mas ei, eu tenho domínio de tudo que está em volta desse barco. E se você não conhecia Jesus até essa manhã, e entende que o Senhor te chama para caminhar mais perto, ei. E também eu quero fazer um segundo convite. Você que sabe que precisa caminhar mais fundo, mergulhar mais fundo, sair do raso. Você que sabe que tem ali adorado o Senhor, dito verdadeiramente és o Filho de Deus, mas eu tô aqui no barco, Jesus, porque eu tô com medo, porque eu tenho dúvida. Ei, você, Jesus também te chama nessa manhã e fala: ei, deixa eu guiar a tua vida. Confia em mim, eu quero fazer com que você viva no sobrenatural. Deixa eu mudar as tuas lentes, deixa eu mudar a tua visão. Se você compreende esses 2 convites, erga as suas mãos, porque nós queremos orar por você. Erga as suas mãos, porque nós queremos orar por você. Essa manhã é uma manhã de cura, é uma manhã de restauração, é uma manhã de troca de lentes. O Senhor quer te conduzir a um nível mais fundo com Ele. Nós queremos orar por você. Se você levantou as suas mãos e entende que o Senhor te convida nesta manhã, vem até aqui embaixo. O pastor está aqui, ele vai orar por você. Ele vai ministrar na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus.